De volta ao Identidade Geral, ele tem a missão de unir a comunicação, história, psicologia e a teologia para entender o comportamento humano moderno. A gente conversa agora sobre a busca intensa pela espiritualidade nos dias de hoje com o mestre em teologia e doutor em comunicação, o Vanderlei Dornelles. Tudo bem, Vanderlei? Bem, muito bom. Olha, eu vou mostrar aqui logo de cara esse livro, que é o fruto do teu trabalho de mestrado, né? O Cristãos em Busca do Êxtase. Isso mesmo. Esse material foi produzido há mais de 10 anos, mas incrivelmente está cada vez mais atual, porque o tema da espiritualidade, das experiências místicas e religiosas de modo geral, tem se tornado cada vez mais popular, né? E badalado em vários meios de comunicação. Então esse livro aí apresenta o assunto de forma mais dinâmica e mais concisa um pouquinho, né, do que as primeiras versões desse material. Você fala aqui no livro de como é interessante, até surpreendente, nesses tempos de pós-modernidade, essa volta tão grande para a religiosidade, para a busca da religião. Sim. O ponto é que, sempre quando a ciência estava em alta, a religião estava em baixa e vice-versa. Nesse período de pós-modernidade, a gente tem talvez um período em que nunca a ciência teve tão bem consolidada, mas essa busca pela religião é tão forte, né? Sim. Talvez não necessariamente a ciência, mas uma ênfase assim, na racionalidade tenha sido um fator de desprestígio para a religião alguns séculos atrás, até o século XIX talvez. E na pós-modernidade nós temos uma presença, né, de um espírito mais pluralista, né? De uma visão mais pluralista da realidade. Então, todos os campos da atividade humana têm seu espaço, né? A religião, as mitologias, a ciência, a filosofia. Então, é como se as pessoas quisessem buscar o que elas podem achar de melhor e de mais seguro em cada uma dessas experiências, né? Agora, de fato, a religião é quase uma surpresa no século XXI, ter a força que tem, porque no final do século XX, muita gente achava que, passando aquele período da transição de milênio, as pessoas se tornariam menos religiosas. Mas, ao contrário disso, depois de 15 anos já, nesse novo século, todas as religiões praticamente têm crescido e adquirido mais espaço, né? Especialmente, inclusive, né, nos meios mais dominados pelo pensamento mais secularizado, mais moderno, né? Como as universidades, por exemplo. Tem uma pesquisa super interessante que você traz aqui logo na introdução. Pois não. É uma pesquisa do Datafolha, em 2007. Então, constatou que 97% dos brasileiros acreditam em Deus. 97%. 97%. 93% creem na morte e na ressurreição de Cristo. 92% acreditam na existência do Espírito Santo. Em 2012, um levantamento feito pelo ICM Research em 10 países para a rede de televisão BBC constatou que 92% dos pesquisados acreditam em Deus. Mesmo entre físicos e biólogos, a fé exerce atração. Em 1997, uma pesquisa da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, revelou que 40% dos físicos e biólogos norte-americanos e ingleses acreditam em um Deus espiritual. Então, assim, realmente é um número crescente de pessoas acreditando em Deus, ressurreição e morte de Cristo e várias questões. Agora, o que é essa êxtase que você diz no livro que o cristão está em busca? Muito bem. De todas as religiões, talvez a mais racionalizada, né, tenha sido o judaísmo. Mas o cristianismo também tem uma boa dose de racionalidade, porque nós procuramos entender as coisas, saber a origem desse mundo, seu destino, né, a natureza do ser humano a partir da experiência religiosa, a partir das escrituras. Então isso dá ao judaísmo, ao cristianismo, essa dimensão assim, de inteligência, de racionalidade muito forte. As religiões místicas, entre as religiões antigas e mesmo religiões mais contemporâneas, de origem africana, religiões mais primitivas, né, de natureza mais primitiva, são menos racionalizadas. Elas têm um elemento do mistério, né, e da subjetividade muito mais forte do que no cristianismo e no judaísmo. Então, há uma predominância desse elemento mais místico, mais subjetivo, mais sobrenatural na religiosidade desse período nosso, né, do que 50, 100 anos atrás.
Isso é um fenômeno da religiosidade desse período. É como se as pessoas quisessem ter assim, mais certeza, né, da existência de Deus, tendo uma experiência direta com Ele. Então aí entra essa abertura para o misticismo, né, para um contato direto com a espiritualidade. Eu acho que isso talvez seja uma coisa natural, porque se a gente pega a visão criacionista, então Deus criou esse mundo, e como é descrito lá no texto de Gênesis, todos os dias Deus encontrava-se com o homem. O homem e a mulher criados, eles tinham uma relação direta, eles viam a Deus. Então, hoje, a nossa religião, a gente não consegue ver Deus nitidamente com os nossos olhos, não é uma sensação física. Então, será que essa busca por esse êxtase, essa busca dessa influência dessas outras religiões, não seja tentar resgatar esse aspecto que talvez Deus tenha criado no próprio homem, dessa relação tão próxima e sensorial com ele? Sim, eu creio que você está certo nesse pensamento. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Não temos mais condição de ver a face de Deus, de conversar e dialogar com Ele diretamente, né? Então, só Adão e Eva. Depois a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Então, essa deve ter sido uma experiência fantástica. Conversar com o Criador, né? Com a fonte da inteligência, da sabedoria, do poder, né? Da solução de tudo, né? Então, o ser humano, nós, na nossa condição de degradação como estamos, a gente tem uma expectativa, né? Porque nossa própria constituição, nossa natureza foi concebida para uma relação direta com o poder divino, né? Com a pessoa de Deus. E, então, há essa expectativa. Agora, do ponto de vista bíblico, né, fica muito claro que a nossa relação com Deus na condição de pecado é mediada pela fé. Então, nós não o vemos, mas sabemos que Ele está aí. Nós não escutamos a sua voz, mas entendemos a voz dele, a mensagem dele pela sua palavra. Mas, de repente, o ser humano pode abrir mão dessas coisas, ignorar um pouco essa natureza mediada da religião e buscar um contato direto com Deus. Mas a Bíblia nos adverte de que nem todo tipo de sobrenatural é necessariamente divino, porque nós vivemos na condição do grande conflito. Então, além de Deus, há também o espírito das trevas. E nesse grande conflito, ambos os poderes concorrem pela atenção, né, e pelo espaço na mente e no coração do ser humano. Quando a gente vai lendo aqui o livro e você vai descrevendo algumas formas desse êxtase, né? Então, existem religiões onde o indivíduo entra nesse êxtase e ele cai no chão, retorcendo-se, ou fala línguas que são incompreensíveis, e outros fenômenos que não são fenômenos naturais, são Sim. fenômenos extranaturais. Não é assim que quando o homem entrava em contato direto com Deus antes da separação do pecado acontecia. O homem via Deus e não acontecia esse tipo de fenômeno. Com exceção dos profetas, a relação de Deus com o ser humano é sempre marcada pela preservação da inteligência, da consciência, da autonomia, né? Em nenhum momento Deus subverte nossa própria natureza, nossa mente, né, para se comunicar conosco. Com os profetas ele falava através de sonhos, de visões, e nesses momentos a pessoa ficava, vamos dizer assim, alheia, né, à sua condição sensorial, sua relação sensorial com o mundo. Mas, além dos profetas, a relação de Deus com o ser humano sempre preserva vamos dizer assim, a integridade da mente. O que a gente vê nas experiências místicas é que há uma constante ruptura, né, da consciência, do domínio normal da mente para essa experiência mística. Então, é isso que no livro a gente procura sinalizar como sendo um fator de preocupação que deve despertar a nossa atenção em relação à espiritualidade desses dias. Então, quando as pessoas falam que nós precisamos de buscar uma energia, né, dentro de nós, precisamos entrar num estado de meditação, de concentração ou de relaxamento, para que a nossa mente possa sair de seu equilíbrio normal, né, para captar a Deus. Então, esta é uma estratégia, né, que ao longo do livro a gente procura mostrar que ela não é a perspectiva bíblica, né, da relação de Deus com o ser humano. Pois é, você fala desse misticismo, e você fala que esse misticismo, ele, aqui no Ocidente, ele tem muito de um namoro com o que é a religião no Oriente. Você cita o budismo, o hinduísmo, que trabalham essa forma da mente. Agora, Paulo não diz que a gente deve, pela renovação da nossa mente, ter um processo,
muito próximo com Deus, um processo muito próximo da nossa religião? Não seria um trabalho com a mente muito importante para a gente ter a nossa religiosidade explorada? Muito bem, então este é o ponto que nós estávamos falando agora há pouco, né, sobre a distinção da religião bíblica, do judaísmo ao cristianismo, que valoriza muito a mente, a aprendizagem, a inteligência, a consciência, né, a autonomia, a liberdade, e todos esses princípios, né, são muito caros para a natureza humana, e a religião que desprestigia esses princípios, esses valores, né, ela não tem muito contato com a Bíblia. Então, Paulo fala de renovação da mente, renovação do conhecimento, do nosso entendimento da realidade, de nós mesmos, de Deus, né? Então, sem Deus, as pessoas estão entregues ao misticismo, à superstição, a temores, né, infundados. Então, quando nós conhecemos a Deus e conhecemos a sua palavra, então nossa mente se renova, tanto nesses aspectos da existência, quanto no aspecto da própria vida, né? A Bíblia nos ensina como viver melhor, como ter uma melhor saúde. Então, tudo isso tem que ver com coisas bastante objetivas, que nós captamos e aprendemos pela nossa mente. Agora, uma religião que não reconhece isso, não tem essa característica da religião bíblica, né, que é a valorização do ser humano integral como ele foi criado por Deus. E a Bíblia diz como deve ser essa religião, como deve ser o nosso processo de prestar culto a Deus. A Bíblia descreve como esse relacionamento deve acontecer, né? Quais são esses pontos, esses passos que a Bíblia mesma coloca de como deve ser o nosso relacionamento com Deus? Bem, nós temos uma relação verdadeira com Deus, apesar de essa relação ser mediada pela fé, porque nós não o vemos, não o ouvimos audivelmente, né? Nós temos um relacionamento com Deus. Jesus disse que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Então, nós, através da religião bíblica e do cristianismo, nós estabelecemos um contato, né, direto com Ele, apesar de esse contato ser mediado pela fé. Então, nós servimos a Deus, né, conhecemos a Deus através dessa relação viva. Agora, a palavra de Deus é muito clara também em mostrar que nós precisamos passar por uma experiência, né, de renovação no sentido de aprender coisas novas, de entender a Deus, né? Uma coisa que caracteriza o ministério de Jesus, por exemplo, é o ensino. Jesus está o tempo todo ensinando. Então, as pessoas estavam aos pés de Cristo para aprender, para entender, para conhecê-lo, né, e para se relacionar com Ele. Então, a relação do ser humano com Deus à luz da Bíblia não é uma coisa complexa, nem mística e nem assim, vamos dizer, predominantemente sobrenatural. As pessoas estavam ali com Jesus e o ouviam como se fosse uma pessoa, como um mestre, como outro qualquer, ensinando, só que ele tinha uma sabedoria a mais, né? Então, elas ouviam, elas iam para casa e elas passavam a viver à luz desses ensinamentos. Quando a Bíblia fala que nós servimos a Deus, comparecemos perante Ele, né? Então, esses mesmos aspectos da natureza humana são preservados. Então, as pessoas prestam culto a Deus, que segundo Paulo, né, é um culto racional ou inteligente. Lá em Romanos 12, quando ele fala esse texto que você acabou de mencionar, Romanos 12, verso 1, né, a renovação da nossa mente para que nós experimentemos a vontade de Deus e apresentemos a Ele o nosso culto, né, como um culto racional. A palavra racional, na verdade, não é a mais adequada nesse contexto de Romanos. A mais adequada seria espiritual. E você fala também inteligente, né? Inteligente. Então, nós nos apresentamos diante de Deus, né, de posse de todas as nossas habilidades e competências, né, emocionais e psíquicas, mentais. Inclusive cognitivas, porque a gente precisa aprender. Cognitivas, exatamente. Por isso, o ensino caracterizava o ministério de Cristo e conhecer a Deus é definido como sendo, vamos dizer assim, a experiência, né, a nossa relação com Deus é definida em termos de conhecer a Deus, com o uso da nossa inteligência. Então, a religião não pode ser simplesmente um sentimento. Quando o cristão está lá na sua igreja ou está na sua casa, está prestando um culto ao Deus que ele acredita, não pode ser uma sensação simplesmente de sentimento. Precisa ser algo que tenha raciocínio lógico, precisa ter inteligência, precisa ter espiritualidade, mas raciocínio lógico e inteligência. E a Bíblia, nela mesma, descreve todas essas formas como você está me explicando. Certamente. Não é bom que a gente passe a ideia de que as pessoas na religião são absolutamente racionais ou essencialmente racionais, porque o ser humano é uma unidade indivisível.
Então, nós temos a racionalidade e emotividade. Nós temos também intuitividade. Tudo isso foi criado por Deus, né, em nós. Então, na religião e no culto a Deus, nós, ao mesmo tempo que exercemos nossas faculdades de inteligência e racionalidade, também nós exercemos, né, as faculdades de emotividade e intuitividade. Então, quando a pessoa conhece a Deus, experimenta a vontade de Deus, né, conhece uma verdade nova, tem uma luz nova sobre a sua vida, sobre a existência, sobre o futuro, né, tem uma esperança nova, isso provoca, né, uma reação de sentimento, de emoção, de alegria, né, de entusiasmo. E essas coisas são absolutamente naturais e normais na religião bíblica. Os salmos estão cheios, né, dessa nota da emoção, sabe, do contentamento, da experiência viva, né, com Deus. Agora, a emoção na religião bíblica está sempre submissa à inteligência, à consciência. Enquanto que em outras formas de religião, às vezes o estímulo, né, da emoção ou da parte sensorial e física, né, se sobrepõe à inteligência. Então, é nesse aspecto que eu disse que a religião bíblica é marcada por uma dimensão de racionalidade, né, de inteligência maior do que outras religiões que não partem da Bíblia, né, como seu livro-texto. Agora, se existem tantas religiões que se baseiam na Bíblia, e não estou falando de budismo, hinduísmo, essas religiões orientais, como a gente estava falando, mas dentro da própria Bíblia mesmo, tantas religiões se baseiam nela, por que existe uma diferença tão grande de doxologia, ou seja, a forma como o culto é conduzido, e existe uma diferença tão grande, inclusive em doutrinas? Muito bem. Apesar de a Bíblia ser bastante lida, ela não é interpretada da mesma forma, né? Por isso a gente tem uma ciência, né, que é a hermenêutica, que é uma ciência para a interpretação da Bíblia e de outros textos. Então as pessoas leem a Bíblia a partir de diferentes perspectivas, diferentes visões de mundo. Agora, você tocou no ponto da liturgia ou doxologia, né? Esse conjunto do culto reflete o conjunto das doutrinas, né, da compreensão mais intelectual de Deus. Então, se as pessoas acham que Deus é muito santo, Deus é separado dos pecadores, de modo geral, elas vão buscá-lo, né, com um princípio de santidade, de reverência mais acentuado. Se elas têm uma compreensão de que Deus é muito mais camarada, muito mais próximo de nós, né, elas vão buscar a Deus e o culto vai ter uma liturgia mais informal e caracterizada por vamos dizer assim, uma incorporação, né, das coisas mais comuns do dia a dia do ser humano. Agora, é importante ressaltar que essa religiosidade predominante no tempo atual, que nós destacamos no livro, ela tem essa característica de buscar a Deus a partir, vamos dizer assim, dessa ansiedade, né, de experimentar o sobrenatural, de ter uma experiência mística. E isso é parte não de uma reforma da Bíblia, mas de um despertamento da religião que não é necessariamente bíblico. Agora, por que as igrejas, as religiões, de modo geral, estão mais vulneráveis hoje, né, ao misticismo, a essa experiência religiosa mais dada ao sobrenatural? Talvez porque o protestantismo histórico, né, começou com Lutero e Calvino, ele se tornou uma religião muito racionalizada, com poucos elementos assim de envolvimento, sabe, de vivacidade, né? Mesmo o louvor não era muito acentuado. A experiência com Deus não é apenas uma coisa racional, de você entender uma doutrina e voltar para casa. Você precisa ter uma experiência verdadeira com Ele, sentir a presença dEle na sua vida. Então, provavelmente, essas coisas ficaram faltando um pouco depois de certo desenvolvimento do protestantismo. Então, veio o pentecostalismo, o carismatismo, né? Que é um cristianismo que dá muita ênfase à experiência direta com o sobrenatural. De forma que hoje as pessoas estão mais interessadas em experimentar Deus do que conhecer a Deus. Aí existe uma inclinação, né, que, considerando a Bíblia no seu conjunto, ela parece ser uma inclinação perigosa. Porque o cristianismo começa a perder nesse movimento, né, que está tendo hoje de pentecostalismo, carismatismo, neopentecostalismo de modo geral, começa a haver um desvirtuamento do culto bíblico como um culto inteligente. Jesus disse que nós devemos conhecer a verdade e ser libertos pela verdade. O ministério dele era de ensino. Então, o nosso culto hoje, para ser autenticamente cristão, ele precisa reproduzir essa dimensão do que era a religião. Precisa, né, ter essa característica de ensino. Isso. Você fala aqui no livro também sobre ecumenismo. Então, embora existam tantas diferenças, em alguns momentos essas diferenças se unem e é o que a gente chama de ecumenismo, quando todas essas religiões se juntam. Como é que você analisa esse fenômeno?
Bem, eu disse que as pessoas hoje parecem mais interessadas em experimentar a Deus, né, do que conhecer. Então, a experiência com Deus ela pode ser muito mais universal, muito mais coletiva, né, muito mais inclusiva até do que o conhecimento de Deus. Então, se a maior parte das igrejas, das religiões cristãs estão voltadas para a experiência, para uma liturgia, né, que proporcione uma experiência direta com Deus, será muito mais fácil de elas se aproximarem, de elas encontrarem agendas comuns, né, do que se cada religião ou cada igreja estivesse valorizando um certo conjunto doutrinário. Então, hoje, no cristianismo de modo geral, o que é mais predominante não é a doutrina e o conhecimento, mas a experiência. E a experiência com Deus, ela vai se repetindo, né, de uma religião, de uma igreja para outra. De modo geral, os cultos hoje dos evangélicos são cultos muito parecidos, em que se valoriza a emoção, uma oração, né, uma intercessão assim vibrante, forte, emotiva, em que se valoriza bastante o testemunho. A pregação dos oradores já não é mais assim em cima de um ensino da Escritura, mas no sentido de extrair uma experiência de vida da Escritura, né? Então, ou seja, isso proporciona às religiões diversas se aproximarem muito mais. Por isso a gente vê, às vezes, os pentecostais, os carismáticos, católicos, evangélicos, né, encontrando muito mais diálogo hoje do que há 50 anos atrás, quando as igrejas valorizavam muito mais o ensino, né, e, vamos dizer assim, seu conjunto doutrinário. Então, de que lado está a verdade? Bom, nós precisamos ter um conjunto doutrinário forte, porque Jesus disse que é a verdade que liberta, mas nós precisamos ter uma experiência verdadeira com Deus também. Então, ambos os extremos não são bons. Nós precisamos manter um equilíbrio, né, daquilo que é a religião bíblica à luz do que Deus nos diz na sua palavra. E olha, para isso, vale muito a pena realmente a leitura desse livro, Cristãos em Busca do Êxtase, porque explica pontualmente e detalhadamente esses assuntos que a gente, obviamente, não tem tempo de se aprofundar tanto aqui numa conversa, mas é como a Bíblia diz que deveria ser o nosso relacionamento com Deus e o nosso contato com Deus. Então, professor Dornelles, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns mais uma vez pelo seu livro. Obrigado, Espero que possa colaborar aí para que o nosso culto seja realmente mais inteligente. Assim seja. Foi um prazer, um privilégio poder estar aqui. Eu agradeço bastante a oportunidade. A gente fica por aqui com a Identidade Geral dessa semana. Nós voltamos no próximo domingo às 10 horas da noite e eu te espero. Um abraço, até lá.